Glória a Deus, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está na sua casa, vamos continuar adorando ao nosso Deus com a ministração da palavra. Quem são as professoras que estão aqui hoje? Pode levantar a mão, as prof. Cheio de prof. Prof, de hoje, de antes, de sempre, eternamente. Uma vez prof, sempre prof. Então, sabe quando está encerrando o bimestre e vocês convocam a sala de aula para fazer o quê? Uma revisão para a prova, não é assim? Aí começa a olhar tudo que já foi passado o bimestre todo para preparar a turma para as avaliações. Então, a pregação de hoje vai ser uma revisão, beleza? É a última ministração da série Sermão do Monte, e nós vamos fazer essa revisão porque nós começamos o ano com o tema da série Metamorfose, onde vocês puderam acompanhar a história do novo nascimento de alguns personagens da Bíblia. Personagens que tiveram um encontro marcante com Jesus e tiveram suas vidas transformadas a partir desse encontro. Bom, o novo nascimento de uma pessoa é simbolizado e confessado publicamente através do quê? Do batismo. Através do batismo, publicamente eu estou declarando que morri espiritualmente para o mundo e nasci espiritualmente para o reino de Deus, para Jesus. E por isso nós começamos então a segunda série do ano, que é o Sermão do Monte, porque esse nascido de novo, depois que você nasce de novo, tem um encontro com Jesus, decide publicamente segui-lo, se tornar um discípulo dele, você precisa aprender tudo do zero. Porque até então você aprendeu a viver como uma pessoa aqui na vida terrena. Um morto espiritual que vivia aqui. A gente era tipo o zumbi daquela série, né? Morto, assim, vivo por fora, morto por dentro, sem Jesus. E aí conhecemos Jesus e agora nós precisamos aprender essa nova cultura. Como que é essa vida do crente? Como que é? Como que vive para a glória de Deus? Porque antes eu vivia para a minha própria glória. Eu era inimigo de Deus. Agora eu vou viver para o reino de Deus. Como é essa nova vida? Então o Sermão do Monte nada mais é do que Jesus pregando, ensinando, dando uma big aula para os seus discípulos sobre como é viver no reino de Deus. Sobre o que ele espera de cada um dos seus discípulos. O Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, é o maior bloco de ensinamento de Jesus. E é interessante você guardar no seu coração que não é um ensino de Moisés, não é um ensino de Davi, não é um ensino do grande Paulo, é o ensino do próprio Jesus. É o próprio Jesus chamando os seus discípulos e falando ao coração deles. É assim a nova vida. Se você ler o capítulo 3 e 4 de Mateus, você vai ver. Já pode abrir aí. Nós vamos fazer revisão, você tem que anotar, pegar todas as suas anotações lá, igual na sala de aula. Tem anotações, irmão? Tem aqui? E aqui, coração? Vamos revisar, então, vamos lá. O capítulo 3 e 4 de Mateus começa ali, então. Pregação de João Batista, anunciando a vinda do Messias. Aí o batismo de Jesus. A tentação de Jesus no deserto. E logo em seguida, a chamada dos primeiros discípulos. Após a chamada dos primeiros discípulos, então Jesus começa a ensinar publicamente e a manifestar o seu ministério publicamente. Começam as curas. O ministério de Jesus se inicia publicamente a partir desse momento. E aí já lá no capítulo 5, então, ele se prepara para a grande pregação. Mas era grande pregação. Ele escolhe um lugar alto, um lugar longe, um lugar em que a acústica ajudasse, porque ele precisava falar e muitas pessoas iam se aproximar. E imagina, gente, se eu falar assim, poucos de vocês escutam o que eu estou dizendo, quem está em casa nem escuta. Imagina Jesus pregando para aquela galera toda.
e depois, mais para frente, a gente vai saber que dá mais de 5.000 pessoas. E ele usa a acústica natural para ser ouvido. Eu acho que teve milagre ali também. Porque todos ouviram, todos compreenderam aquela mensagem. Mas se você começar o capítulo 5, então você já entende qual é o objetivo do Sermão do Monte. Diz assim, o versículo 1 e 2. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Quem se aproximou? Então ele passou a ensiná-los. Ponto. Jesus reúne a sua turma para dar uma aula. Um aulão. Talvez um aulão pré-vestibular. Que todo mundo está ali super atento para entender o que é que tem. Alguns foram de curiosos. Alguns foram porque já decidiram ser discípulos. Alguns foram só para criticar. Nas aulas da vida são assim também, não é não? Mas Jesus estava implantando uma nova cultura. A cultura do reino de Deus. E eu queria lembrar você, se você gosta de assistir filmes, é meio sangrento, tá? Segundo a minha prof de inglês. Mas Vikings, esses filmes assim, mas lá mostra a expansão de reino de vários países. E você observa que toda vez que a expansão, vou pegar de exemplo o Império Romano, o Império Grego, como ocorria essa expansão do reino. Então, invadia uma porção de terra, o país que queria ser tomado, muitas vezes havia sangue, por força e por violência, e em seguida vinha uma estratégia de implantação da cultura daquele país que estava dominando. Então, vinha, a religião era imposta, a cultura era imposta, a língua era imposta, o idioma. E era assim que os países, os reis, expandiam seus reinos. Por luta, por guerras, muitas vezes, e por imposição da cultura. Era uma doutrinação de povos, para que aquele povo representasse o país que estava ali dominando. Bom, o reino de Deus é totalmente diferente. Jesus inicia o Sermão do Monte dizendo que a expansão do seu reino seria diferente. No reino de Deus, a expansão seria por caráter, por conduta e por ensino. Então ele junta os seus discípulos, ele chega naquele lugar para dizer que o reino de Deus é chegado. E ele fala, não é nem por força e nem por violência. Talvez o povo judeu estava esperando um rei que agisse dessa forma, como os reis antigos do povo de Deus. Mas esse rei, o rei dos reis, Jesus Cristo de Nazaré, veio ensinar algo muito mais profundo. E ele fala, não é por força nem por violência, mas através da pregação do evangelho e do discipulado. É assim que nós vamos expandir o reino na terra. Jesus era contra a cultura. Por isso Jesus inicia o seu ministério com o discipulado, em Mateus 5, e encerra o seu ministério aqui na terra, convocando os seus discípulos a continuar discipulando. Mateus 5 ele inicia dizendo, vem que eu vou ensinar. E em Mateus 28 ele termina dizendo, ide, pregai e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo que eu ensinei. Ele fecha o ciclo e nos deixa comissionado a continuar a sua missão aqui na terra. E existem 3 características principais do Sermão do Monte que eu gostaria que você prestasse bem atenção. Primeiro, que o Sermão do Monte é um manifesto cristão. É a carta da constituição do reino de Deus. São os seus estatutos, as suas leis. Assim como o governo humano tem uma Constituição Federal, cada país tem a sua Constituição Federal, certo? E o que é uma Constituição Federal? Um conjunto de leis fundamentais que organiza e rege o funcionamento de um país. Então, Jesus vem com a Constituição do Reino do Céu. E ele apresenta nas suas leis, os seus estatutos. Como deveria o seu discípulo viver aqui na terra?
É interessante, porque quando você infringe uma lei aqui na terra, você comete um crime. E quando você infringe uma lei no reino de Deus, você comete E o pecado é tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor. Então Jesus, com a sua constituição, está dizendo, viva assim, para você não se afastar da minha presença. Viva assim, para você se manter na minha presença. Ele está dando um manual. E como que eu posso ser um seguidor de Jesus sem conhecer a sua constituição? Sem saber o que ele espera de mim? Por acaso um budista segue o budismo sem saber quem é Buda? Sem saber o que Buda ensina? Mas nós, os cristãos evangélicos, seguimos um Jesus, muitas vezes, sem saber quem ele é e o que ele espera de nós. E esse é o fracasso da sociedade. Quando cristãos nominais, rituais, não conhecem nem mesmo quem é o seu Deus. E gagueja quando alguém pergunta, mas por que você escolheu essa religião? Por que você segue Jesus? E muitas vezes nos falta conhecimento e palavra e experiência sobrenatural para definir o porquê. Para dizer o porquê fazemos o que fazemos. Como Moisés recebeu os 10 mandamentos para reger o povo de Deus, aqui no Novo Testamento, o Sermão do Monte é a lei que rege a vida de um discípulo de Jesus. Mas ela não anula as leis de Moisés. Ela é uma ampliação, ela é um detalhamento da lei. Porque agora nós não seremos mais salvos pela lei, mas se formos salvos, viveremos pela lei. Dá para ver a diferença? Por amar a Jesus e ter sido salvo por Ele, eu busco cumprir a lei, a sua vontade, os seus estatutos. Meu objetivo de vida é fazer a vontade dEle. E quando eu errar e não conseguir, eu vou levantar, pedir ajuda e eu vou seguir perseverando em fazer a vontade dEle. E a jornada do cristão se resume a isso. A seguir, buscando agradar e fazer a vontade do nosso Deus todos os dias da nossa vida. O segundo ponto interessante do Sermão do Monte é que ele também é a revelação de Deus. Quantas vezes nós mesmos não nos perguntamos? Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus em relação a isso, em relação àquilo? As Escrituras revelam a vontade de Deus, mas o Sermão do Monte deixa muito claro o que é que Jesus, o que é que o próprio Deus que está ali ensinando espera dos seus seguidores. E a terceira característica sobre o Sermão do Monte é que ele também é a descrição sobre como é o caráter e a vida do discípulo de Jesus. Lembra que nós estudamos sobre o julgamento? No Sermão do Monte? Que a pastora Nathalie pregou sobre o julgamento? E o que nós aprendemos? Que não devemos julgar? Não, né? Nós aprendemos que devemos julgar segundo a reta justiça de Deus. Não devemos julgar por aparência. Então, trazendo para a minha própria vida e para a sua vida, como você deveria se julgar se você é um discípulo ou não de Jesus Cristo? Só ler o Sermão do Monte. Porque ali ele está descrevendo que permite julgar a mim mesmo se estou vivendo ou não como um verdadeiro discípulo de Jesus. Será que eu apenas declaro que amo a Jesus, que Ele é o meu Salvador, mas o meu estilo de vida nada condiz com isso? Será que nós somos apenas cristãos nominais, confessionais, que mudam o status das redes sociais, mas não permite o coração ser transformado? No livro Discipulado, e aí eu vou fazer igual o pastor Cláudio fez, vou arriscar o alemão.
Dietrich Bonhoeffer. Gravou, né? Pegou aí, né, Will? Pegou. Tem que ficar registrado porque está errado. Então, obviamente está errado. Mas ele diz que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz, é a graça sem Jesus vivo e encarnado. Quando eu me comporto como um cristão nominal, que só fala sobre Jesus, mas não vive como Jesus, eu estou vivendo a graça barata. A graça sem arrependimento. E o que o autor está criticando aqui é algo que acontecia na época dele, e hoje acontece ainda muito mais, que é a possibilidade de alguém aceitar Jesus, mas não se submeter ao discipulado dele. É aceitar Jesus num culto, num evento, numa situação de desespero, aceitá-lo como Salvador, mas não aceitar o seu senhorio, a sua soberania. Graça barata é a graça sem discipulado. É aquele que não aceitou seguir os caminhos de Jesus e tudo o que ele ensinou. Mas a questão, irmãos, é que depois da emoção, daquele primeiro encontro com Jesus, lá na metamorfose, como Pedro teve, e eu ministrei aqui sobre a vida do Pedro, é que conforme nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos observando que o padrão é alto, é pesado, é puxado. Porque a vida com Jesus é uma vida radical, não tem como seguir Jesus meia boca. Não tem como ser cristão não praticante. Não tem. Então, o padrão com Jesus é tão elevado e as pessoas acham que ele veio para revogar a lei, mas se você observar, se na lei de Moisés adulterar era pecado, na lei do Sermão do Monte, se só olhar para a mulher do próximo, já adulterou. Na lei do Sermão do Monte, se sua mão direita te faz pecar, arranca ela e joga fora. É melhor entrar sem um olho no reino de Deus, diz a palavra. Arranca o olho, arranca a mão, arranca tudo. Vai só o toco, mas vai. Alta exigência. Porque Ele é santo. Ele é perfeito. Ele quer que o teu povo seja santo. E essa radicalidade no reino de Deus nos fere. Fere os nossos costumes. Fere a nossa cultura. Nos confronta. E muitas vezes é aí que a emoção vai embora e a gente pula fora do barquinho. E aí Jesus passou por isso com muitos. Certa vez os discípulos falaram durante o ensino de Jesus, Jesus, duras são essas palavras. E ele fala assim, você vai me largar também que nem os outros? Pode ir. O jovem rico não resistiu. Ao ser confrontado por esse sermão, o jovem rico falou assim, é melhor eu ficar por aqui mesmo. E é aí que muitas vezes a gente se perde na caminhada, porque não tem como ler o Sermão do Monte. E eu venho com muita humildade pregar isso daqui para vocês hoje, porque falo, Senhor, quem é capaz de pregar esse sermão a não ser Jesus? Quem mais poderia pregar esse sermão? Porque é impossível você estudá-lo e não se deparar com seus pecados, e não se quebrantar, e não ver como que está faltando, como a gente precisa ainda mais de ser como Jesus, do discipulado da palavra de Deus. Quando eu estou falando discipulado, é que eu não estou falando da estrutura discipulado, esqueçam isso. Não estou falando grupo, GDF, eu estou falando do discipulado de Jesus, aquilo que Ele nos ensinou. Ser como Jesus. Não tem como ler esse sermão e não ser confrontado. E não se quebrantar. Porque talvez você nunca adulterou. Talvez você nunca roubou. Talvez você nunca matou, ou seja, cometeu alguns crimes, né? Lá no Nova História eu falei sobre isso, que eu achava que pecado era crime. Então, se eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém,
Eu não preciso desse Jesus que estão pregando aí, porque eu não sou uma pecadora. Só que nem sempre pecado é crime. E nem sempre crime é pecado. E aí quando eu me confrontei, quando a palavra me confrontou, eu falei, que baita pecadora que eu sou, não é mesmo? Que lixo, que sujeira, que tanto de coisa que eu ainda tenho que entregar. E vai ser até Jesus voltar dessa forma. Então, se você nunca cometeu nenhum crime desses, mas no seu coração você já odiou uma pessoa, já está fora. Se não arrepender, se não quebrantar, se não confessar o pecado, está fora. É isso que o Sermão do Monte está dizendo. Não tem como ler as bem-aventuranças e não condenar a si mesmo. Às vezes a gente condena o outro. Ai, tá vendo? Não tem nada de mansidão no outro. Eu sou mansa. Uma lady. Sal grosso da terra. Mas a gente precisa ler as Escrituras, analisando a nós mesmos. Mas você também precisa lembrar que o Espírito Santo está aqui na terra. Que Jesus ascendeu, está sentado ao lado do Pai. E Ele falou, não vou deixar vocês sozinhos, vou deixar um consolador, um capacitador. E o Espírito Santo está aqui, habitando em mim, em você. Para quando você lê esse confronto na palavra, não é para você parar a sua caminhada. É para você ir correndo para o colo do Mestre e falar, eu preciso de Jesus. É para isso. Não é condenação por condenação. É condenação para entendimento, para arrependimento, para tristeza segundo Deus. Para você se entristecer e correr para o colo do Pai e pedir socorro. Porque se você ler o Sermão do Monte com o checklist na mão, de coisas que você faz e que você não faz, você vai desistir no meio da caminhada. Mas se você ler com um coração humilde, pedindo para o Mestre te ensinar, te convencer, te mostrar o que é que precisa ser transformado ainda na sua vida para você ser um verdadeiro discípulo de Jesus, aí sim. Aí você vai ver a metamorfose. Então, se você ainda não fez isso, eu quero te convidar a maratonar essa série. Esquece o Viking lá do Netflix, só por essa semana. E vai lá no nosso canal no YouTube, tem uma playlist chamada Sermão do Monte, com todas as pregações dessa série. E aí você maratona. E aí você chama o mestre que estava pregando nesse sermão para sentar do seu lado e ir trabalhando no seu coração tudo que ele quer transformar. Amém? Desafio lançado? Podemos começar a pregação então. Se você observar o Sermão do Monte, tem alguma estrutura. Então, o versículo 1 e 2 começa dizendo que sermão é esse, para quem? Do 3 ao 12 vai falar do caráter do cristão. São as bem-aventuranças, o pastor Nivaldo pregou. Depois vai falar sobre as áreas de influência do cristão. Vós sois sal e luz da terra. A presbítera Cláudia também pregou sobre isso. Depois vai falar sobre a justiça do cristão, como o cristão deve emitir julgamento. O que é o julgamento para o cristão? Lá no capítulo 6 começa a falar sobre a vida de devoção do cristão, como orar, como jejuar, como ofertar. Como não ser hipócrita. No finalzinho do versículo 6, a ambição do cristão, os tesouros na terra, os tesouros no céu. Domingo passado, ministrando sobre a bondade de Deus, a Nathalie pregou sobre o relacionamento do cristão com Deus e com o próximo. E ele encerra de forma maravilhosa. Então, capítulo 7, a partir do versículo 13, você pode abrir aí na sua Bíblia, é o encerramento. Quero ler com você. Eu estou lendo na versão NAA, e diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Acabou esse assunto. Entra o próximo.
Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Outro assunto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos os demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aí parece que o troço loqueou mais e muda completamente de assunto. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Aí entra o assunto dos engenheiros. Que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Fim do Sermão do Monte. Alguns comentaristas têm sugerido que a parte principal desse sermão, que os ensinamentos iam até ali, a página 12. Que são toda essa estrutura que eu passei para vocês. E que com o versículo 13 começa então as aplicações práticas e a conclusão. Mas é certo que essa parte conclusiva do Sermão do Monte, Jesus está enfatizando que a vida do cristão é radical e precisa ser feita alguma escolha. E ele vai falando sobre essas escolhas. Ele ensina sobre o caráter, a influência do cristão, sobre a devoção, sobre o jeito de orar, de ofertar, até que chega no momento da grande decisão. Eu ensinei tudo já que tinha para ensinar para vocês. Vocês sabem demais. Vocês estão cheios de teoria. E agora o que é que vocês vão fazer na prática? Na linguagem Daisy Costa da Silva seria mais ou menos assim. E agora o que é que vocês vão fazer com isso tudo que vocês aprenderam? Que decisões vocês vão tomar? Não dá para ouvir tudo isso e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. A necessidade de escolher entre o reino de Satanás e o reino de Deus. A cultura do mundo ou a contracultura cristã. Então, no versículo 13, Jesus continua com a sua apresentação de alternativas. E aí ele fala da porta estreita, mas ele fala de duas portas. Ei, existem duas portas, existem dois caminhos. Existem dois tipos de profeta, o falso e o verdadeiro. Existem dois tipos de edificações, uma casa na rocha e uma casa na areia. Qual decisão você vai tomar? Qual será a sua escolha? E eu quero falar rapidinho sobre essas escolhas. Os dois caminhos que Jesus apresenta a partir do versículo 13. E o primeiro são as duas portas e os dois caminhos. Versículo 13 diz, entre pela porta estreita, porque a larga é a porta espaçosa e o caminho que conduz para a perdição. Mas são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida e são poucos os que o encontram. O que Jesus está querendo falar sobre isso?
Que escolha devemos fazer e seguir em nossas vidas? Ele diz que há dois caminhos. Um que é fácil e amplo, enquanto o outro é difícil e estreito. O caminho fácil é confortável, ele é tolerante, ele é flexível. Não há limites de pensamento, de conduta. É amplo, pode vir. Vem do jeito que você está. Não precisa renunciar a nada. Cabe tudo nesse caminho, ele é largo. Ele é espaçoso, vem com a sua bagagem. Vem com os seus pecados de estimação. Vem com tudo. Dá para passar. Nesse caminho largo, as pessoas podem seguir suas próprias inclinações, servir os seus próprios deuses, fazer sua própria vontade. Mas ele fala que é outro caminho. Que é o caminho que leva à vida eterna. Que ele é estreito e ele é limitado pelas Escrituras. Ele restringe as pessoas a seguir o que é bom e verdadeiro. Jesus fala também de duas portas que podemos escolher para entrar. Que a porta do caminho fácil, ela é larga e permite que as pessoas levem toda a sua bagagem. E a porta do caminho difícil é estreito e exige que deixemos tudo para trás. Que entreguemos tudo. Nossas ambições, nossos planos, nossos sonhos. Tudo por Jesus. Por fim, ele fala sobre dois destinos que podemos ter em nossas vidas. As pessoas que seguem o caminho fácil terão como destino a perdição, enquanto aqueles que seguem o caminho difícil terão como destino a vida eterna. E só tem um jeito de escolher o caminho certo, obedecendo a Jesus. No final, tudo é sobre obediência. Seguindo Jesus pelo caminho apertado. No livro O Peregrino, um clássico do cristianismo, conta a trajetória de um homem que conheceu a Escritura. E ele tinha um fardo muito pesado. É uma poesia, o livro é fantástico. Ele carregava o fardo, porque ele entendeu através das Escrituras que o tipo de vida que ele seguia não agradava ao Senhor. Mas ele conheceu aquilo e as pessoas não davam importância. Então ele tentou falar sobre esse caminho, sobre essas Escrituras para sua esposa, para os seus filhos. Ninguém quis ouvir. E a história conta que ele pegou o seu fardo pesado e seguiu, porque ele encontrou um homem chamado evangelista no seu caminho. E esse evangelista mostrou onde estava a porta. E o evangelista falou, olha, a porta está lá. Mas está vendo aquela luz? Aquela é a porta para você se livrar do seu fardo. Mas não se iluda, o caminho é estreito, é apertado e é até perigoso. Porque tem muitos inimigos nesse caminho que querem te impedir que você chegue até a porta. E o livro vai traçando toda a história desse peregrino, até chegar na porta. Ele passa pelo vale da humilhação, ele passa pelo vale da sombra e da morte. Ele vai passando por diversos percalços. Aparece até uma pessoa no caminho que fala, que besteira, eu conheço outro caminho, eu tenho um atalho. Vem comigo pelo atalho. E o nome desse personagem era Legalidade. Legalidade ensina para o peregrino que ele podia encurtar o caminho. Que ele podia chegar lá na vida eterna por outro caminho. E muitas coisas ruins acontecem até que ele encontra de novo o evangelista e fala, ei, não foi esse caminho que eu te ensinei para chegar lá na porta? Você não está vendo o que você está fazendo? Você precisa se arrepender e voltar para o caminho. Indico muito a leitura. Mas Jesus continua ensinando. E aí, quando parece que ele mudou completamente de assunto, ele vai falar dos dois profetas, os dois mestres. Lá no versículo 15. E ele diz, cuidado com os falsos profetas. Então, Jesus está advertindo os seus discípulos sobre os falsos profetas, porque eles já existiam. E, obviamente, que no nosso tempo existe muito mais. Muito mais. Ele também deu a entender que aumentaria o número e que o período precedente ao fim se caracterizaria não só pela propagação mundial do Evangelho, mas também como o aumento, o surgimento de muitos outros falsos mestres. E esses falsos mestres têm um objetivo:
desviar o peregrino do seu caminho. Nos desviar do caminho, da boa doutrina, da boa conduta, dos bons ensinamentos. O seu perigo é que, na realidade, esses falsos profetas são lobos. São líderes, discipuladores, pastores, disfarçados. E é interessante quando a gente fala de João 10, né, que o inimigo vem para roubar, matar e destruir, a gente não presta muita atenção no contexto e a gente fala que é o diabo. Mas, na verdade, Jesus está falando ali dos falsos profetas. Que eles vêm para roubar, matar e destruir, mas o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, na Palestina, no primeiro século, o lobo era o inimigo natural das ovelhas, que ficavam totalmente sem defesa diante dele. Por isso, um bom pastor, como Jesus ensinaria mais tarde, tinha de estar sempre alerta e proteger suas ovelhas contra os lobos. Enquanto que o empregado contratado, ou seja, não era o pastor, era o substituto, ele ia lá só por causa do dinheiro. Ele ia lá só para fazer o seu serviço, ele não se importava com as ovelhas. E geralmente as abandonava se aparecia um lobo. Então Jesus está dizendo, presta atenção em quem você está seguindo. Quem são os seus mestres? Você está ouvindo muita coisa na internet? Você está trocando o pastoreio local por um pastoreio online, sem saber procedência, de onde vem tudo que você está deixando entrar na sua mente? Presta atenção no que você tem ouvido. E aí, de repente, Jesus muda de metáfora lá no versículo 15, e ele sai de ovelhas e lobo para árvores e frutos. E aí ele está ensinando o quê? Presta atenção, como você vai saber se um profeta é falso ou não? Se um mestre é falso ou não? Pelo seu caráter, pela sua conduta e pelo seu ensinamento. Porque se aquele profeta está ensinando qualquer coisa diferente da palavra, foge para as montanhas. É lobo. Vai arrancar teu couro. Vai arrancar tudo a tua pele, até sangrar. Foge. E o mesmo acontece com todos nós. Eu posso ser um falso profeta, você pode ser um falso profeta a partir do momento que você está em xeque com o seu caráter, com a sua conduta e com o que você tem ensinado. Se o que você prega na sua casa, como pai e mãe, profeta da sua casa, sacerdote do teu lar, é incondizente com a palavra de Deus, você é um falso mestre. Se você prega o que você não vive, você é um falso mestre. E Jesus está alertando o teu povo sobre essas pessoas. Se você é um discipulador que não ama as palavras de Deus, você é um falso mestre. Porque você não está ensinando a obedecer a Jesus, está ensinando qualquer coisa. Às vezes eu já ouvi pessoas falando, não, mas é que daí a minha discipuladora, o meu discipulador, falou, não, que eu tenho que ser assim mesmo, que eu tenho que gritar, que eu tenho que fazer não sei o quê, que eu tenho que me posicionar e que não sei o quê. Que Bíblia que esse discipulador leu? Que Bíblia que esse discipulador está te ensinando? Está pegando a experiência do casamento dele, do casamento dela e jogando para você replicar? Cuidado, é um falso mestre. Falso mestre tem que ser denunciado. Os frutos do verdadeiro discípulo de Jesus têm que ser amor, paz, bondade, domínio próprio, mansidão. Gálatas 5, lá para frente. O segundo fruto é o próprio ensinamento da pessoa. Por isso devemos experimentar um mestre pelos seus ensinamentos e testá-los se procedem da palavra de Deus. Porque os frutos de uma pessoa são importantes para o reconhecimento da sua verdadeira identidade. Você pode morrer de declarar, eu sou Deise Costa da Silva, filha amada do Deus Altíssimo. Essa é a minha identidade. Seu caráter, sua conduta e seus ensinos são condizentes com isso? Essa é a verdadeira identidade. Seu caráter, a sua conduta e os seus ensinos. E aí Jesus continua. Lá no versículo 21, falando de 2 perigos na vida do crente. E nós já vamos caminhar para o fim. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Para de ficar falando, fazendo, que isso não vai garantir que você entre no céu, Jesus está dizendo. Ah, mas nós expulsamos o demônio, nós cantamos, nós fizemos teatros, nós sapateamos, nós pregamos, nós
Ufa, foi um ativismo sem fim. E Jesus pode olhar para cada um de nós aqui e falar, desce. Tem uma musiquinha que eu não vou cantar o resto. Lá no Libertinho eu posso, aqui eu não posso. Desce, que não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com o que você fez, com o que você falou, com o que você pregou, com o que você cantou. Tem a ver com o que você viveu. Então Jesus advertiu sobre o perigo de uma confissão verbal. Claro que em Romanos 10:10 diz assim, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Contudo, se esse confessar não vier acompanhado de uma submissão ao discipulado de Jesus, só palavras ao vento. Foi só um banho na piscina. Corremos até o risco de ouvir no último dia as terríveis palavras de Jesus. Nunca te conheci. Afastem-se de mim. As pessoas que Jesus está descrevendo aqui estão confiando para a sua salvação no que elas dizem a Cristo. O que você diz a respeito de Cristo. Mas o nosso destino final será estabelecido não pelo que dizemos hoje, nem pelo que diremos no último dia, mas por fazermos o que dizermos, por agirmos segundo a palavra do Senhor. Uma confissão verbal acompanhada de uma obediência moral. Nós que atualmente declaramos ser cristãos, fizemos uma profissão de fé em Jesus. Publicamente confessamos o Senhor no batismo. Damos a impressão de honrar o Senhor porque temos um estilo de vida ritualístico. Estamos aqui todos os domingos, às 10 da manhã. Muitas vezes outros dias durante a semana. Nós decoramos versículos, nós cantamos lindas canções de adoração. Exercemos diversos ministérios em seu nome. Mas ele não fica impressionado com nada disso. Nem com a minha posição aqui. Nem por eu estar com esse microfone na mão. Isso daqui não impressiona Jesus. O que impressiona Jesus é a nossa fé em obedecê-lo. Ele termina dizendo, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Irmãos, a igreja está recheada de ouvintes. A igreja está recheada de bons leitores da palavra de Deus. De gente encharcada de conhecimento. Mas que na hora do vamos ver não pratica nada. E a hora do vamos ver chega lá na frente. Que é quando ele termina falando sobre os dois fundamentos, no versículo 24. Ele troca a parábola, aí ele vai para a parábola que os construtores gostam, que os engenheiros, né, Luiz? Gostam. Porque, né? Para mim, gente, construir casa era pôr tijolo um em cima do outro. Aí eu casei com um homem que tem assim, um trem de engenheiro nele. Aí ele vai construir os troços, ele começa a falar que tem que amarrar isso, tem que ter cimento nisso, que tem não sei o quê, que tem que cavar não sei quantos para dentro. Eu falei, misericórdia. E Jesus está falando a mesma coisa. Ele está falando de um homem sábio que construiu a sua casa sobre uma rocha. E um tolo que teve preguiça de fazer o alicerce e construiu sobre a areia. E à medida que ambos iam construindo, ninguém teria notado a diferença. Ninguém aqui nota a diferença em quem é tolo e em quem é sábio. A não ser pelos frutos. Na hora do louvor, quem está com a mão levantada adorando e quem está sentado com a baixinha cabeça adorando, não faz diferença nenhuma sobre quem é mais espiritual do que o outro. Não tem como separar aqui, me incluo, não tem como separar quem é o verdadeiro discípulo ou não. É na hora da adversidade que a gente sabe separar. Porque daí o texto continua. Que tinham as duas casas construídas, mas quando veio o vento, quando veio o dia mau, quando veio a tempestade, aí sim todos puderam saber quem estava edificado sobre uma rocha e quem estava edificado sobre a areia. Ei, os dias maus falam muito mais sobre você do que os dias bons. Porque no dia bom é muito fácil agradar a Deus. No dia bom é uma delícia vir para o culto. No dia bom é uma delícia cumprir os nossos deveres no ministério. Eu quero saber no dia ruim, se você larga tudo na sua casa e vai dobrar o joelho para buscar o seu Deus. Se você larga tudo que você está fazendo e vem para o culto adorar, independente se está ruim financeiramente, se você tem que trabalhar mais um dia, se você tem que fazer mais um plantão.
É no dia mau. É no dia mau que os verdadeiros cristãos mostram o seu fruto. E é isso que Jesus está ensinando com essa parábola. Ele não se impressiona com as coisas bonitas que nós falamos. Se o seu devocional é Senhor amado Pai, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas não tem nada do teu coração. Mas não tem um quebrantamento, não tem uma confissão de pecado, não tem um arrependimento, não faz um caminho de volta a pedir perdão para as pessoas que estão ao seu lado, você não impressiona Jesus. Impressiona Jesus a fé. Impressiona Jesus a obediência. Você pode saber muito pouco da Bíblia, muito pouco, mas obedecer aquele pouco que você sabe. Mas você pode saber muito da Bíblia e não obedecer nada. E Jesus está dizendo, você é um tolo. Porque no dia mau a sua casa vai cair, a ruína vai vir, você vai desviar, você vai negar o meu nome, você vai destruir sua família, vai acabar tudo. Porque você é tolo. Não buscou a verdadeira sabedoria. Ontem eu estava assistindo com a Aninha a série de Reis, e aí Natan confronta Davi e fala assim, Davi, não adianta você ser obediente no começo. Não adianta você ser obediente e justo só quando você começou o seu ministério com o Senhor, quando você começou a reinar. Você precisa perseverar em ser obediente e justo até o final para ser aprovado. Irmãos, não adianta confessar Jesus no dia do seu batismo. Todos os dias você vai precisar confessar o senhorio dele sobre as suas vidas. Todos os dias. É uma escolha radical. Jesus coloca diante de nós, na conclusão do Sermão do Monte, a escolha radical. No final, é sobre obediência e sobre desobediência. É isso. É sobre seguir Jesus ou sobre não seguir Jesus. Depois ele vai dizer lá em João que aqueles que me amam verdadeiramente são os que obedecem a minha palavra, a minha vontade, os meus mandamentos. Quer amar Jesus? Começa obedecendo pouco. No pouco. Que quando chegar numa decisão top das galáxias, você vai obedecer também. Porque se você não for fiel no pouco, jamais será fiel no muito. E é isso que o Sermão do Monte vem nos ensinar. E ontem eu estava assim meio agoniada. Mas Jesus, toda vez que eu vou pregar, o Senhor me dá uma coisa assim, sabe? Quando você fica, eu fico toda aleluiada. Mas dessa vez eu não estava. Meu Deus, o problema sou eu, passo o scanner aqui. O que eu não confessei? O que eu não fiz? O que eu fiz errado? A boa supina que habita em mim começa, o que eu fiz errado? O que eu fiz errado? Mas sabe o que o Senhor ministrou no meu coração quando eu deitei na cama ontem? Essa pregação não é sobre emoção, minha filha. É sobre uma decisão. Não precisa emocionar. Não é para causar arrepio. Arrepio você já teve no dia que você aceitou Jesus. Agora você precisa perseverar em obediência. Você precisa mostrar fruto do teu espírito. Porque a próxima série é sobre maturidade cristã. E não tem como você entender como ser um discípulo maduro, que dá fruto, que exerce seus dons, que serve ao Senhor, se você não entender a grande decisão que precisa ser tomada hoje, em relação à obediência e desobediência. Os ensinos de Jesus não são uma lista de regras, de um Deus possessivo e manipulador. Lá no Libertinho, domingo passado, eu usei um exemplo. Sabe quando a sua filha, queridinha, bonitinha, 17, 18 anos, arruma um namorado? Aí você olha para esse namorado e fala, Aí, de repente, começa a namorar e você vê sua filha meio triste, meio estranha. Aí você descobre que ela está namorando com um menino possessivo. Que às vezes vai até ameaçá-la. Se você terminar comigo, eu morro. Eu me jogo da ponte da Ceará. Vou parar lá na Bluefit. Se você terminar comigo, eu te mato. Às vezes as pessoas acham que as leis de Deus, que as leis de Jesus é como de um namorado possessivo. Faça isso porque eu quero você grudado em mim para sempre. Faça isso porque eu sou Deus e eu não quero que você isso ou aquilo. Mas o amor de Deus não é como o amor desse namorado possessivo. O amor de Deus é como se a água
falasse para o peixe: peixe, fica em mim, porque se você sair, tu vai morrer. Dá para o peixe viver fora da água? A água sabe disso, mas o peixe é tonto, às vezes não sabe. E quer sair da água. E às vezes nós somos peixe querendo sair da água, porque achando que liberdade está em fazer o que a gente quer. E o que o Senhor está ministrando é: filho, fica em mim. Fica em mim. Se você sair, é morte. Se você sair, é o inferno. O inferno é a ausência total do meu amor, de redenção. Não tem mais como fazer nada se você escolher para lá, porque aquele lugar foi preparado para o diabo e seus demônios, e todos os filhos da desobediência. E o Senhor está dizendo: fica em mim. Se cair, levanta. Eu estou sempre pronto para perdoar. Veja o que eu estou ensinando sobre o caráter do verdadeiro discípulo. Naquilo que você não consegue, se mantenha, persevere, peça ajuda, conheça a minha palavra, conheça o meu caráter, conheça o meu amor. Porque se você cair, você não precisa desistir, você precisa correr para mim, porque eu posso te ajudar. Mas se você sair, o que te espera lá fora é morte. E eu te amo. Eu tenho vida eterna para você. Eu enviei Jesus na cruz para morrer por você. Fica em mim. Fica em mim. Porque a emoção vai passar. O arrepio vai passar. E quando vier o dia mau, você precisa estar enraizado em mim. Você precisa estar submerso em mim. Há dois caminhos e há duas edificações. E o convite nessa manhã é que você tome uma decisão. Você quer edificar sobre a areia ou sobre a rocha? Que caminho você vai entrar? O caminho largo que satisfaz as suas vontades, ou o caminho estreito que te leva para a vida? Gostaria que você se levantasse. Não é a primeira vez nas Escrituras que o Senhor coloca dois caminhos diante do seu povo. Não é a primeira vez que o Senhor diz ao seu povo: ei, eu coloco diante de você bênção e maldição. Não é a primeira vez que Jesus fala. Tudo que o Senhor falou aqui no Novo Testamento, Ele disse lá em Deuteronômio: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção de cumprirem os meus mandamentos, mas também coloco diante de vocês a maldição se não cumprirem os meus mandamentos. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Qual a sua decisão? Qual a sua decisão, igreja? O Senhor está nos convidando a sair de uma infantilidade espiritual. Parar de receber, apenas receber, apenas bons ouvintes. O Senhor está chamando uma igreja madura, uma igreja pronta para atacar, uma igreja pronta para evangelizar, para discipular, para pregar, sem heresia, sem falsas doutrinas, sem religiosidade, sem enganos. O Senhor está chamando uma igreja para exercer ministério em santidade, para cantar o que vive, para pregar o que vive, para ensinar para filhos o que vive. Atenção, igreja do Senhor Jesus, não há mais tempo. A escola está fazendo o que você deveria estar fazendo. As redes sociais fazem o que vocês, pais, deveriam estar fazendo. Não dá mais para achar que está normal. Não dá mais para achar que está tudo bem.
É necessário um posicionamento para que possamos avançar. Eu quero te convidar a sair do seu lugar. Se nessa manhã você deseja fazer um compromisso com o Senhor, de seguir e se manter no seu caminho, de buscar ajuda quando o caminho estiver apertado demais, quando você não estiver conseguindo deixar o seu fardo, é necessário um compromisso, igreja. É necessário amadurecimento. É necessário estar preparado para aquilo que há de vir. E o Senhor diz: eu coloco hoje diante de você o bem e o mal, a vida e a morte. E eu concluo dizendo: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, em nome de Jesus, sobre a minha vida, sobre a vida dos teus filhos, Espírito Santo de Deus, começa a ministrar os corações, trazer o convencimento, Senhor, da verdade. Vai tirando todo engano, Senhor, toda mentira, Jesus, toda dúvida, tudo aquilo que faz fraquejar na fé, tudo aquilo, ó Deus, que nos impede de perseverar, Senhor. Nessa manhã, Pai querido, no nome de Jesus, nós ministramos decisões individuais, decisões pessoais, escolhas pessoais. Senhor, nós não estamos aqui para um show. Não é necessário que ninguém veja. É necessário que se creia. É necessário, ó Deus, que se comprometa. Pai, no nome de Jesus, recebe a decisão de cada filho seu nessa manhã. No nome de Jesus, eu quero declarar famílias transformadas, Senhor. Eu quero declarar vidas transformadas, Senhor. Em nome de Jesus, uma igreja, Senhor, pronta para avançar, para viver e fazer a Sua vontade. Sela no coração dos teus filhos essa palavra, como um culto racional, com entendimento, com conhecimento, com discernimento do teu Espírito que habita em cada um nessa manhã. Sela, Senhor, e completa a tua boa obra na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito, que o amor presente do bom Pai, Deus Criador, seja com cada um de vocês, cada um das suas famílias. Que o Senhor os leve em segurança às suas casas. Que o Senhor os coloque em profunda reflexão diária da sua palavra. Que o nosso Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor.